Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. E, pessoal, é o seguinte, eu gostaria de entrar aqui no assunto que envolve a narração da transmissão da Fórmula 1, transmissão brasileira da Fórmula 1. Pois bem, eu, antes de mais nada, quero deixar muito bem claro que minha opinião, tá? Posso estar errado, posso falar uma bobagem, tudo, né? E às vezes a gente vai muito na emoção e tudo, né? Aconteceu no Grande Prêmio da China dois cenários assim que eu fiquei um tanto quanto não é indignado nem nada, mas é um pouco o que eu temia. E que todas as vezes em que eu falei do Bortoleto aqui, todas as vezes, eu sempre me preocupei não só com a questão da pilotagem dele em si, né, que até o momento está muito boa, diga-se de passagem, mas é uma coisa que eu temia também, que é o quê? O patriotismo. Né? O que seria, no caso, esse patriotismo? Seria o cenário onde a transmissão brasileira enchesse, vamos colocar esse termo, eu não gosto muito de falar termos assim, muito aqui no canal, porque eu mudei muito a minha forma de agir aqui no canal, assim, tudo com xingamentos e palavras mais fortes e tudo, porque eu acho que temos que evoluir um pouco nessa questão, né? Mas eu acho, honestamente assim, eu temia muito que a transmissão bajulasse ou superestimasse, acho que é um termo mais limpo, né? Superestimasse qualquer feito do Bortoleto. E nesse final de semana, no Grande Prêmio da China, eu não coloquei isso no que eu achei da corrida, né? No momento e tudo mais, mas depois eu fui ver. Eu sempre gosto muito de ver a corrida e depois reprisar alguns momentos ali dela e tudo. E me atentei também, não só nessa reprise minha, como também em outros canais que falam sobre Fórmula 1, sobre uma certa hipocrisia que a transmissão obteve nesse Grande Prêmio. Eu vou falar dois cenários que aconteceram que mostram a hipocrisia um pouco nessa questão. No primeiro instante, quando o Hamilton estava sob constante ameaça do Leclerc, né? O Leclerc tinha muito mais ritmo do que o Hamilton em determinado momento da corrida no Grande Prêmio da China, antes mesmo de ser desclassificado, dos dois serem desclassificados, enfim. E aí, a Ferrari, né? Uma televisão, a Fórmula 1, colocou um drama a mais, né? O que é colocar esse drama a mais? Né? Ela simplesmente colocou certas partes das mensagens do Hamilton para a equipe e deu a entender de que o Leclerc, que a equipe queria que o Hamilton cedesse a posição. Sendo que originalmente, e isso não foi passado na transmissão, né? Por quê? Porque a transmissão nesse ponto, a Fórmula 1 em si, totalmente de forma irresponsável, não passou todo o rádio da conversa do Hamilton com a Ferrari. Simplesmente falou assim, um cenário onde a Ferrari pede para o Hamilton ceder a posição ao Leclerc, sendo que quem é que foi o pontapé inicial para esta ordem surgir foi o próprio Hamilton, ciente de que ele tinha mais ritmo, que ele não tinha mais ritmo do que o Leclerc naquele instante. E aí a Ferrari permite confirma isso, assim, ela pede para o Leclerc, para o Hamilton ceder a posição na curva 1, né, na curva 1. De início parece que foi acho que na curva 14, se eu não estou equivocado. Mas aí o Hamilton acabou cedendo na primeira curva do Grande Prêmio. E aí, o Sérgio Maurício ficou revoltado na transmissão. Como ele odeia isso e tudo mais. Deixa os caras disputarem na pista. E eu concordo plenamente. Acho que se o Leclerc tivesse ritmo ali, ele deveria ultrapassar na marra.
Eu acho que, independente de se for companheiro de equipe ou não, se você tem mais ritmo, ultrapassa. A Fórmula 1 já não tem toda a facilidade do mundo para isso? Já não tem esse maldito DRS para facilitar isso? Fica a dúvida. Então, o Hamilton cedeu a passagem, o Sérgio Maurício ficou com muita raiva disso. Deixa os caras disputar. E eu concordo com o Sérgio Maurício nesse ponto. Em outro determinado momento, o Bortoleto na volta 1 erra sozinho e acaba saindo da pista e tudo mais, e isso comprometeu seus pneus, né? E aí ele acabou tendo de correr atrás do prejuízo por isso, e como consequência positiva, diga-se de passagem, ele mostrou um ritmo impecável com aquele carro, de tal maneira que ele conseguiu, mesmo com a estratégia arruinada pelo seu erro na primeira volta, ele conseguiu ficar à frente do Hülkenberg, porque ele tinha mais ritmo, né? Muito embora a gente também tenha que falar aqui também que o Hülkenberg também estava com danos no assoalho, tá? E aí, o Bortoleto se aproxima muito do Hülkenberg, muito mesmo, de tal maneira que estava a menos de um segundo, né? E isso era evidente ali, tudo na transmissão. E aí simplesmente simplesmente ficou aquilo ali por várias voltas, né? Ficou muito aquela dúvida se o Bortoleto teria permissão, não teria, de ultrapassar o Hülkenberg e tudo mais. E aí a transmissão da Band, né, no caso, Sérgio Maurício, Max Wilson, Reginaldo Leme, todos eles que criticaram a Ferrari pela questão da ultrapassagem do Leclerc no Hamilton, criticou a Sauber por não pedir isso ao Hülkenberg. Por não pedir isso ao Hülkenberg. Por não pedir para que ele cedesse a posição ao Bortoleto. E no fim acabou o Bortoleto ultrapassando o Hülkenberg e tudo, né? Mas ficou duas conversas no mesmo cenário. E aí que entra o patriotismo, que eu gostaria muito de entrar aqui nesse vídeo, que é uma coisa pela qual eu sempre temia e continuo temendo. Até quando esses caras vão entender que a função deles é narrar a corrida? Até quando esses caras vão entender de que não se trata de ser brasileiro? Não se trata da equipe nem nada. Até quando esses caras vão ficar colocando o nacionalismo mais importante? Até que ponto isso acontecer? Eu considero, na minha opinião, que a grande queda do Galvão Bueno, que a gente até fez vídeos dias atrás, a grande queda do Galvão Bueno na sua qualidade de narração se devia justamente porque ele resolveu demonstrar o seu lado torcedor. Principalmente quando o Felipe Massa, lá nos anos 2000, foi para a Ferrari. Onde o Galvão Bueno começava a superestimar qualquer feito do Felipe Massa, e colocar todas as questões assim do porquê que o Massa não rendeu em tal corrida, e que se dane os outros pilotos nessa questão. Então, o Galvão, como consequência, acabou decaindo da sua qualidade. A qualidade da narração ficou mais prejudicada, porque um piloto brasileiro estava ali. E se a gente vê esse tipo de coisa, se a gente vê esse tipo de opinião, e se a gente vê esse tipo de coisa acontecendo com o Bortoleto agora, sendo que ele está em nada mais, nada menos do que no pior carro, imagina no dia em que ele estiver num carro competitivo, que ele estiver disputando um campeonato. Qual vai ser o nível de bajulação, de patriotismo que vão colocar em cima do Bortoleto? Então, senhores, fica a minha crítica sobre isso. Acho que, para mim, o narrador de corridas tem que narrar a corrida. Não é simplesmente você colocar mais mérito,
colocar uma meritocracia maior em cima de um piloto brasileiro por você ser brasileiro. Eu entendo que isso é difícil, mas você não é pago para isso. Pelo menos até onde eu saiba, esses caras não são pagos para isso. Esses caras são pagos para narrar, para comentar e para analisar a corrida, independente se tiver brasileiro na pista ou não. Então acho que não acho errado essa questão de um narrador demonstrar sua torcida. E só peço encarecidamente ao pessoal da Band de que eles vejam as corridas antigas e vejam o quanto que a qualidade da narração do Galvão Bueno, que eu, para mim falando, considero até hoje o melhor narrador da Fórmula 1 que eu já vi. O Sérgio Maurício é muito bom e tudo, tem seus métodos e tudo, mas do que eu já vi num consenso geral da minha vida, o Galvão ainda está num patamar acima. Mas não é por uma corrida ou outra, acho que é mais pelo geral. Então, eu falo isso, não é nem por questão de odiar a transmissão, não é nada disso, muito pelo contrário, eu gosto muito da transmissão, acho que o Sérgio Maurício hoje é o melhor narrador disponível para narrar Fórmula 1. Hoje, o melhor narrador para narrar corridas é o Sérgio Maurício, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Só que para mim, essa questão de você ficar puxando o saco de piloto só porque ele é brasileiro, para mim é uma coisa que prejudica a função dele e prejudica talvez até mesmo o piloto. Porque vai haver torcedor que vai falar assim, porra, o cara precisa ter os narradores na mão para isso. Para passar pano para qualquer coisa que esse cara fizer. Qualquer erro que o Bortolotto tiver, a transmissão brasileira vai lá e vai tentar passar pano para isso. Acho que a função de um narrador que se dedica à vida de ser um narrador, ele tem que ser imparcial, independente da nacionalidade do piloto. Então, para mim, está muito errado essa questão de como é que fala? É tipo 2 pesos, 2 medidas, né? Como se diz, né? 2 pesos, 2 medidas. 2 fatores, 2 opiniões. 2 fatores que são, na verdade, a mesma coisa, que inclui um piloto, companheiro de equipe, mais rápido que o outro, que precisa passar, e ter uma diferente opinião só porque um é brasileiro e o outro não é. Honestamente, isso danifica a qualidade da narração como um todo. Por um tempo eu deixei de ver a narração por causa um pouco dessas coisas. Mas eu pensei assim, não, acho que tem méritos ali, tem qualidade na narração. Então, tudo que eu peço encarecidamente é de que não coloquem isso, não fiquem puxando o saco. Acho que a qualidade, a meritocracia por estar na Fórmula 1 não é a narração que vai fazer isso acontecer. Não é. É o piloto que está em pista. Por enquanto o Bortolotto está correspondendo todas as expectativas. Tem sempre algum outro aí que tem as suas dúvidas e tudo bem quanto a isso, porque cada um tem uma opinião. Só que quem é que tem que fazer, quem é que é pago, inclusive, para fazer isso, que é pago para gerar bons resultados, quem é pago para gerar bom ritmo na corrida e tudo, quem é pago para andar mais rápido que o seu companheiro de equipe é o piloto. Não precisa-se de narrador, não precisa-se de comentarista para passar pano para isso. Então, essa é a chance que se tem para esses caras da Band melhorarem nesse quesito. Enquanto o Bortolotto não tiver um carro competitivo. Porque eu não gostaria que o Sérgio Maurício se rebaixasse ao ponto de ser igual o Galvão foi no exato instante onde o Felipe Massa, por exemplo, foi para a Ferrari. Ou quando o Barrichello foi para a Ferrari. Onde houve uma puxação de sardinha para tudo quanto é lado, onde sempre passava pano para qualquer erro de piloto brasileiro. Não. Você, na minha filosofia de ver, e é a realidade, né? A realidade é essa, o narrador tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial. E a partir do momento onde ele transmite a parte torcedora dele, para mim, com todo respeito, ele não está exercendo a função dele. Ele está distorcendo a profissão dele. Então, fica essa minha crítica. Enquanto ainda o Bortolotto ainda está numa equipe minúscula,
com resultados minúsculos. Enquanto ainda podemos, enquanto ainda se pode, vai saber se ano que vem ele vai estar numa equipe competitiva, não se sabe, mas por favor, que não bajule, o Bortoleto não precisa disso. O Bortoleto não precisa disso, já basta a torcida dele fazer isso. A torcida dele já é uma coisa fazendo isso, e bajular e tudo mais, passar pano e tudo mais, mas acho que um narrador, um comentarista, tem que narrar e comentar a corrida, independente da nacionalidade do piloto. Então, essa é a minha humilde opinião, que eu particularmente penso. Posso estar errado, tudo bem, posso estar errado, mas é minha opinião. Não apoio nem um pouco esse patriotismo que acabou com a qualidade do melhor narrador de corridas que eu já vi, que é o Galvão Bueno. Porque se alguém quiser me perguntar qual foi o exato instante que o Galvão Bueno caiu de qualidade, foi a partir do instante onde ele passou a passar pano para Barrichello, passar pano para Felipe Massa, só porque são brasileiros. Isso acabava com toda a qualidade que ele transmitia nas corridas. Então eu peço ao Sérgio Maurício, peço ao Reginaldo Leme, peço ao Max Wilson, peço ao Felipe Jafone, que esses caras jamais passem uma passação de pano ou fiquem distorcendo as coisas, tudo para o brasileiro, para o piloto brasileiro se dar bem. Acho que quem tem que fazer isso é o piloto. Então essa é a minha opinião, posso estar errado, tudo bem, mas é o que eu particularmente penso. Tá? Então, por favor, façam o que vocês são pagos para fazer. Por gentileza. Enquanto ainda o Bortoleto ainda está em equipe pequena, mas eu vou dar um descontinho a vocês, porque foi o primeiro instante. Já basta já vocês terem acesso exclusivo aos rádios do Bortoleto. Isso, quanto a isso aí, tudo bem, tudo tranquilo. Isso é uma coisa até certa de se fazer. Tem que haver, sim, uma divulgação maior, porque temos um brasileiro entre os 20 melhores pilotos da Fórmula 1, que está na Fórmula 1. A gente tem que entender o grau disso. A gente tem que entender que o quanto o Bortoleto batalhou para estar lá. E ele merece, com todos os méritos, ser bem tratado sobre isso. Mas não de uma maneira onde cai a qualidade da narração ou dos comentários de uma corrida de uma maneira que seja imparcial, que sejam parciais demais, que sejam patriotas demais. A função deles é ser imparcial, a função deles é honrarem os salários que eles ganham, fazendo o que eles são pagos para fazer, que é ser imparcial. E narrar e comentar uma corrida, de acordo com a realidade que ela nos passa. Então é isso que eu particularmente penso. Posso ser o único do mundo pensar desse jeito, mas é o que eu particularmente penso. Tá? Então é isso aí, senhores, é o que eu particularmente penso sobre a narração brasileira sobre esse episódio. Eu vou dar um desconto, porque foi a primeira vez que isso foi colocado em teste, mas já na primeira vez vocês já foram reprovados. Então, vamos maneirar no patriotismo aí, porque não é isso, não é para isso que vocês são pagos. Tá? Então, é isso que eu particularmente penso, tá? E não quero o Sérgio Maurício fora, muito pelo contrário. Eu, como já falei, é o melhor narrador em atividade. Eu não vejo outro narrador narrando uma corrida de Fórmula 1 tão bem hoje quanto narra o Sérgio Maurício. Não vejo comentaristas tão bons quanto eu particularmente vejo. Assim, é questionável, né? Questionável, né? O Max Wilson, o Jafone, enfim, né? Cada um com os seus, como se diz. Mas eu acho que a equipe é muito boa e tudo. Só acho que esse patriotismo está acabando com a qualidade de vocês. E vai acabar se vocês continuarem fazendo isso. De tal maneira que o brasileiro não vai olhar para o piloto, para o Bortoleto, como um herói ou coisa do tipo, ou como um representante brasileiro. As pessoas vão começar a ter ódio disso. Porque as pessoas vão notar que estão passando pano. E a partir do momento onde as pessoas vão começar que vocês estão passando pano, elas vão começar a criar ódio. Porque as pessoas, para criar ódio, é daqui para ali. Então, é isso que eu particularmente penso. Tá? Então, é isso aí que eu particularmente penso. Fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.